Olá, nesse vídeo vou mostrar como editar uma tabela de atributos dentro do QGIS e o que é uma tabela de atributos. Dentro de um SIG, que é um Sistema de Informação Geográfica, nós temos dois tipos de dados. Os dados gráficos ou espaciais, que são representados graficamente, que você consegue ver espacializados, e os dados de atributo alfanuméricos, que são diretamente relacionados com esses dados gráficos ou espaciais. Esses dados de atributo, eles são representados por códigos, que podem ser textos, letras ou podem ser numéricos, que ficam armazenados em tabelas, como é o caso da tabela de atributos dentro do QGIS, vinculados a esses dados espaciais, que possuem uma referência espacial, já que nós estamos falando de dados dentro de um SIG, que precisam ter localização. Esse exemplo é dos limites dos bairros de Natal, que fica no Rio Grande do Norte e no Brasil, e cada um desses polígonos está associado a um conjunto de colunas. Cada coluna dessa, que foi o órgão da prefeitura que criou, ele vai ter algum dado que depois você vai gerar uma informação através de um mapa, através de um relatório, por exemplo. E aqui a gente vai ter bairro, região administrativa e outros dados vinculados a cada um desses polígonos, chamados de feições. Agora vamos voltar para o QGIS. Esse arquivo é um dado espacial dos limites do Brasil, retirado do IBGE, só que já foi alterado por mim. E ele tem o dado espacial, como eu falei. Para cada um desses polígonos, que são os estados, nós vamos ter algum dado relacionado. Para você poder abrir a tabela de atributos e verificar quais são esses dados existentes, você vai clicar com o botão direito em cima da camada, abrir tabela de atributos. E veja que nós temos essas três primeiras colunas, uma com o nome do estado. Se eu clicar nessa seta, ele vai ordenar de A a Z ou de Z a A. Nós temos também o nome da região, o código, que é um código gerado pelo IBGE, e essas duas colunas que foram criadas por mim em outro momento. Nessa tabela de atributos, você pode fazer diversas funções e eu vou mostrar as principais. Então, clicando nesse lápis amarelo, você pode alternar a edição. Clicando nele, você vai poder alterar esses dados. Por exemplo, alterar esse nome Rondônia, clicando duas vezes e digitar Rondônia minúsculo, se for o caso. Vou clicar em ESC para sair. Você pode digitar o que quiser em cada um dessas colunas. Lembrando que existem algumas colunas que são numéricas e algumas que são textuais, que nós vamos dizer se queremos textuais ou numéricos ao criar a coluna. Então, se esse aqui é nome do estado, eu vou poder digitar letras, mas uma coluna que foi dita por mim ou pela pessoa que criou ela, como sendo numérica, você não vai conseguir digitar nada, como é o caso. Eu não consigo digitar letras, só consigo digitar números. Importante também você saber que essas colunas elas têm uma particularidade, no caso se for um arquivo shapefile, que é um tipo de dado espacial vetorial, que armazena uma tabela de atributos, eles não podem ter mais do que 10 caracteres, que são os nomes das colunas, não podem ter mais do que 10 caracteres, e não podem ter acentos nem espaços. Então, sempre que você for digitar algo, você que precise colocar um espaço, você vai substituí-lo por um underline. Essa é a segunda opção aqui. Essa terceira opção é a de salvar alterações. Então, se você estiver editando, quiser alterar, é só clicar nele. E depois clica no lápis para fechar a alteração. Se eu clicar novamente, eu vou ter a opção de excluir as feições. Então, se eu digitar aqui, clicar em Paraná, e para selecionar uma feição, você deve sempre clicar nesse número que fica na lateral esquerda. Ele vai estar selecionado aqui no QGIS e fica vermelho assim mesmo, porque está habilitada a edição. Se eu clicar nele, eu vou ter a opção de excluir feições selecionadas. E ele vai desaparecer de lá. Como eu não quero que isso ocorra, eu vou vir aqui no QGIS, nessa área vermelha, e vou cancelar todas as camadas.
e ele vai cancelar o que foi feito. Voltando para a nossa tabela de atributos, nós também temos a opção de selecionar feições usando uma expressão específica. Nós temos a opção de desfazer seleções, então se eu seleciono Santa Catarina, eu posso desmarcar aqui e ele vai desselecionar. Eu posso selecionar várias feições clicando com Ctrl no teclado e juntá-las, ordená-las lá para cima, para o topo da tabela. Isso ajuda na hora da edição. Eu também posso dar um zoom em uma feição específica. Se eu clicar, por exemplo, em Tocantins e clicar nessa opção, ele vai dar um zoom para o estado de Tocantins. E eu também posso, se tiver habilitado a edição, criar uma nova coluna a partir daqui, um novo campo. Ou também posso excluir uma coluna. Eu vou clicar nessa opção de excluir e mostrar a exclusão dessas duas colunas. Só clicar em cima dela, Ctrl e clica na outra. Selecionada, clica OK e ela deleta. Para criar da mesma forma, você clica nessa opção Novo Campo e aqui vai ter várias opções. Primeiro é o nome e eu vou refazer o que eu tinha feito, coordenada X, então eu vou colocar coord X. Sem acentos, sem espaços. Comentários não precisa colocar. E aqui o tipo, que é muito importante. Nós temos um número inteiro e o número inteiro de 64 bits, que esse aqui armazena a maior quantidade de caracteres. O número inteiro não tem casas após a vírgula. Você também tem o número inteiro decimal, que aí vai possibilitar você colocar números após a vírgula. Tem o texto e tem a data. Se você quiser colocar números, você nunca vai poder, ou pelo menos não é correto, você colocar como texto e vice-versa. Se você vai fazer um texto, você não pode colocar como número inteiro. Ele nem vai deixar você digitar. Inclusive, isso vai influenciar na hora de você selecionar o estilo dentro do QGIS para elaborar o seu mapa temático. Então, nesse exemplo, a coordenada X vai ser número inteiro. E o comprimento é a quantidade de caracteres que você vai colocar, quantidade máxima. Se eu colocar 10, eu só vou poder digitar 10 caracteres. OK, ele criou uma nova coluna. Uma outra opção bastante utilizada na tabela de atributos é a calculadora de campo, que é essa opção. Nessa calculadora, você pode atualizar um campo, se for selecionado, ou um campo total. Então, por exemplo, eu posso clicar em atualizar um campo e nome do estado e dizer para ele que eu quero que todas as feições dentro do nome do estado tenham o mesmo nome, por exemplo, Rio de Janeiro. E o importante para ele entender que é um texto é você colocar entre aspas. Se eu clicar em OK, ele vai substituir toda a coluna por Rio de Janeiro. Eu vou cancelar, reverter para todas as camadas, para ele não alterar o que eu fiz. Voltou, como você pode ver. Além de atualizar um campo, eu posso criar um novo campo, da mesma forma que aquela outra ferramenta. Por exemplo, país. Só que esse país não pode ter acento, então vai ficar país. Tipo do campo, texto. E a diferença desse para outra opção é que aqui eu tenho que colocar algum dado. No outro eu posso digitar posteriormente. Mas nesse eu vou substituir todas as feições com o mesmo nome, o mesmo número, para essa coluna país. Nesse caso, todos esses estados estão no país Brasil. É só você colocar entre aspas para ele entender que é como texto. Digitar na série de expressão e clicar OK. E veja que foi criada uma nova coluna com o nome Brasil. E essa é a forma de você manipular, de você editar uma tabela de atributos.